Fraternais saudações. E em linhas gerais, e de um ponto de vista não médico, como é este nosso estudo de agora, existem basicamente 3 tipos de resistência ao leite. Aquela mais aguda e intensa, conhecida popularmente como intolerância à lactose, cujos efeitos são facilmente identificáveis. Aquela resistência mediana, cuja corporeidade sintomática é mais suave, mas ainda assim se consegue identificar as causas, e também aquela resistência suave, gradual, cujos efeitos se vê, mas a raiz, o leite, nem sempre se identifica. E é exatamente neste terceiro caso em que me encontrava muitas vezes ao longo dos anos e que muitas pessoas também se encontram, mas não conseguem identificar. Eu tinha, por exemplo, dignos mesmo com o avançar da idade e dos anos, um sério problema de espinhas e cravos no rosto, cuja raiz não se conseguia identificar de maneira alguma, mesmo já se tendo passado a fase da juventude e da adolescência, onde isto é mais comum. Nenhum remédio dava solução definitiva nisto. Até que, pesquisando mais aprofundadamente por outros meios, me veio justamente esta perspectiva de que, muito possivelmente, a causa das minhas espinhas e, portanto, das marcas também que estas espinhas deixavam no rosto, advinham do hábito de tomar leite, especialmente leite em vitaminas, misturada com frutas, era um hábito que eu tinha. Tomei então a iniciativa de cortar de forma absoluta o leite e quase que magicamente, no passar de algumas semanas e de alguns meses, todas as espinhas e os cravos em excesso foram simplesmente suavizando até sumirem. Ou seja, de fato, embora a minha resistência ao leite fosse classificada como de modo suave e muitíssimo gradual, ainda assim ele exercia uma prejudiciabilidade sobre o meu organismo significativa. Então pode ser, sim, que por vezes indivíduos estejam sofrendo de sintomas dos mais variados, ainda que leves, que tenham as suas raízes e as suas causas no leite e que ele não consiga identificar. Então, por vezes, o leite pode causar, sim, a fadiga, o cansaço. O leite pode causar outros sintomas como desarranjos intestinais mais ou menos permanentes, cravos, espinhas e outras manifestações amplamente negativas. Verifique no seu contexto se o cessar do consumo de leite não cessa também a causa e a raiz dessas problemáticas. E é exatamente sobre isso que nós vamos falar agora, sobre os malefícios de se tomar leite. Digníssimos irmãos e irmãs, sejam, portanto, muito bem-vindos a este que é o nosso vídeo 172, 172º vídeo em nosso canal de estudos herméticos e esotéricos sobre as leis da vida e também sobre bem-estar. Aqui quem vos fala de nosso laboratório Rosa Cruz de Alquimia, sem cortes, é o Frater Cassiano Camilo Compostela. Paz profunda. E claro, enquanto nós vamos aqui enumerando as causas pelas quais se deve abandonar preferencialmente o consumo do leite, curta este nosso vídeo, deixe aqui a sua experiência, seus comentários, acréscimos, decréscimos, ao final compartilhe nos seus grupos espiritualistas, assine aqui o nosso canal, ative o sino também para sempre ser notificado. Todas estas ações de forma efetiva colaboram para a manutenção e crescimento deste nosso canal. Paz profunda é a palavra, o conceito-chave que utilizamos aqui para os apoiadores do nosso canal no YouTube. Mas vamos lá, dignos. Algumas reflexões devem ser levadas em consideração. A primeira delas é que o leite que nós consumimos hoje não é o mesmo leite que se consumia há algumas décadas atrás, ou mesmo há algumas centenas de anos atrás. Verifiquemos, dignos, que hoje em dia, justamente para a maximização do processo de produção, de comercialização do leite,
tem-se inserido neste mecanismo elementos heterogêneos, por vezes altamente nocivos. É sabido que injetado nas vacas para que elas produzam leite mais e mais hormônios, para que elas produzam por dia, cotidianamente, uma quantidade cada vez maior. Enquanto uma vaca ela tinha como produção diária 5, 6 litros de leite por dia, hoje em dia ela vai de 10 a 15 litros por dia. Isso não aconteceu num passe de mágica, pelo desejo humano da comercialização, mas por conta de mecanismos continuamente aplicados sobre as vacas para que elas produzam cada vez mais leite. E é claro que isto causa, pelo excesso hormonal, desequilíbrios e desajustes invisíveis. E nós, aqueles que consumimos leite no cotidiano, sim, vamos sofrendo também este excesso. Um destes elementos é o próprio estrogênio, né? Estrona, que é um elemento também para fazer com que a vaca produza cada vez mais e mais leite. Tem-se a suspeita e verifica-se isso em estudos científicos que este elemento é uma das causas em excesso na alimentação humana do câncer de mama, do câncer de próstata e outros tantos desajustes e desequilíbrios, a diminuição no grau da própria testosterona masculina. Então, estes desarranjos hormonais devem ser levados em consideração. Sem levar em conta, inclusive, nós devemos também observar isto, que o próprio leite ele vem por vezes com pus, o leite vem com sangue. Eu assisti uma palestra na Paraíba, todos os anos ocorre esse evento, nos anos que não tem pandemia, né? Os anos mais normais, para quem está assistindo isto no futuro, este canal começou durante a pandemia e por conta também em parte da própria pandemia. Mas eu assisti uma palestra lá na Paraíba, em Campina Grande, no evento chamado Encontro da Nova Consciência, falando exatamente sobre isso. E foi uma das primeiras vezes que me despertei para este detalhe, que o processo de produção do leite vem por vezes com este descuido de se ter ali, pelo excesso de se retirar o leite da vaca, o leite vem com pus, o leite vem com impurezas, o leite vem com sangue, com substâncias outras, além dos excessos hormonais, algo um tanto quanto indigesto quando você conhece. Então, quando você conhece o mecanismo de produção, você já automaticamente tende a se afastar do leite. É claro que nem todos vão fazer de uma maneira desarmoniosa e desajustada. Entretanto, esses leites se misturam e não nos é possível saber na ponta da compra qual leite é de origem mais ajustada, em que a vaca foi criada mais livremente, de maneira mais humana e saudável, daquelas que possivelmente tenha sido criado, e que é o caso da grande maioria, de maneira desajustada. Então isso tem que ser levado em consideração. Vejamos também outro fator interessante, dignos, é que o ser humano, e isto já deve nos servir de sinal, é o único animal a se alimentar do leite de outros animais. Para além disso, o ser humano é também um dos únicos animais, se não o único, que se alimenta de leite ainda adulto. Então nós incorremos num duplo desajuste. E se observamos a natureza, isto não ocorre na própria mãe natureza, já é isto também um sinal de que muito possivelmente nós estejamos corrompendo os processos naturais. Então devemos levar isto em consideração. Outro elemento interessante, dignos, é que além do pus, do processo de sangue, de hormônio, há também a pasteurização. E segundo estudos científicos, né, a pasteurização que é um método de contenção do processo de putrefação pelo um choque, por assim dizer, de temperatura. Quando você eleva em demasia a temperatura do próprio leite, a pasteurização consiste nisso, e você faz com que a temperatura decaia. Vem de Louis Pasteur, né, um grande cientista. Mas vejamos que essa pasteurização cria também uma série de mudanças proteicas no processo das proteínas internas do próprio leite, o que faz com que o organismo humano não tenha as enzimas necessárias para quebrarem estas moléculas, para bem dissolvê-las e para se ajustarem. Além do leite ser um alimento
destinado naturalmente para o bezerro e não para o ser humano, e de não ser natural um humano adulto ficar tomando leite, nós temos ainda todo esse processo de mutação pelos hormônios, pela pasteurização, pelo excesso, enfim, de descuidos e de criação das vacas e de produção do próprio leite, passando por mecanismos um tanto quanto desajustados. Tudo isso deve ser levado em consideração. Aí vem o grande mito do cálcio. Sim, mas o leite não é uma grande fonte de cálcio, não é algo necessário, algo imprescindível? Sim, o leite é imprescindível, mas o leite materno, ou seja, o leite da própria mãe é imprescindível para a criança, porque foi e é produzido naturalmente para este fim. Agora, nós podemos nos perguntar, e a vaca, por exemplo, tira o seu cálcio da onde? Ela tira o seu cálcio da grama, ou seja, é perfeitamente possível que nós possamos organizar o nosso sistema interno de armazenamento de cálcio através da alimentação, principalmente do verde, de uma alimentação natural, de vitamina D, que é tomada através do sol, e de outros mecanismos naturais. É de pouca valia ficarmos tomando desesperadamente leite, sabe-se lá o cósmico de qual procedência, simplesmente para aumentarmos o nosso nível de cálcio. Podemos obtê-los por outras vias. Todos os outros animais o fazem. Por que nós, seres humanos, não o conseguiríamos? Sim, nós o conseguimos e podemos ter esse cálcio por outras fontes. Então é interessante também de se levar em consideração. E claro que a própria indústria, ela vai massivamente trabalhar a ideia inversa de que é benéfico, de que devemos consumir o leite, de que ele tem uma excelente produção, de que todos esses argumentos contra o leite não devem ser levados em consideração. Entretanto, é importante você estar atento a isto, entre aquilo que de fato acontece e o que a indústria vai maquiando gradualmente na mentalidade das populações, associando sempre o leite à saúde, associando ao bem-estar, associando ao equilíbrio, à felicidade e à harmonia, como se estivéssemos todos no comercial de margarina. É importante que você pare, pense e reflita per si. Bem, outro ponto interessante aqui, dignos para finalizarmos este nosso vídeo, é então com o que vamos substituir, né? Se o leite não é, de um ponto de vista do bem-estar e da harmonia pessoal, recomendável, o que pode ser colocado no seu lugar? Em primeiro lugar, para as crianças, é o próprio leite materno. Claro que podem existir ocasiões em que o leite mesmo que da vaca ser um alimento essencial. Por vezes o indivíduo não tem condições financeiras de suplementar a sua alimentação com outras coisas. Então, entre a cruz e a espada, entre passar fome e tomar o leite, claro, tome o leite, não há problemática nenhuma, então se consegue manter a própria vida neste sentido, mas na medida em que se tem condições, possibilidades, consciência, vontade, desejo deliberado, o ideal é que exista essa substituição e que se utilize prioritariamente o leite materno. Há inclusive estudos e casos de pessoas que têm problemáticas de saúde e que tomam leite humano materno. A própria Netflix fez um documentário sobre isso, recomendo aos senhores. Quem assistiu, deixa aqui nos comentários também. É um estudo muitíssimo interessante, algo que já vinha desde a antiga China. A medicina chinesa utilizava isso. Para adultos com necessidades especiais, a ingestão também do leite materno, embora esse também já seja um caminho tanto quanto antinatural. O natural é que o leite materno seja para as crianças, mas recomenda-se, claro, o leite de aveia, o leite de amêndoas, o leite de coco, além do leite materno, como ideais substitutos, não o de soja, porque aí o de soja ele é extremamente nocivo também pela quantidade de substâncias indesejáveis. Então, o ideal é que se substitua pelo de aveia, pelo de amêndoas, pelo de coco, se não for possível o materno. Voltaremos, dignos irmãos e irmãs, a este e a outros estudos semelhantes noutros vídeos. Paz profunda.